Bom, senhores, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre riscos globais, na realidade. Então, vamos estar falando com eles sobre uma visão bem holística, bem estratégica e quais são os nossos desafios para curto e longo prazo, tá certo? Isso é importante a gente entender bem esse contexto para que a gente possa fazer a nossa resiliência organizacional. Sem ela, a gente não consegue estar antevendo, na verdade, colocando uma couraça em torno das nossas empresas, tá? Isso é importante. Um ponto importante para a gente poder estar observando com vocês é que os relatórios globais, né, de riscos globais, em todas as áreas praticamente, eles estão tendo uma tendência, que é o óbvio, né, socioambiental, pela relevância do tema, obrigatoriamente, tá certo que está em alta aí, e pelos impactos, né, que estão sendo gerados por nós, né, a nossa população, o recurso humano. Então, isso é importante de entender. E isso pode, né, ter variadas consequências interconectadas, que é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, certo? Vamos lá, então. Bom, esse aqui é o currículo meu, só para vocês, aqueles que não estão aí mais antenados comigo, tá certo? Eu tirei agora meu último PhD aqui agora sobre o tema de gestão de riscos cibernéticos, mas a maior parte de vocês já me conhece, não vou perder tempo agora em estar explicando isso para vocês, estão vendo aí na telinha, depois vocês podem entrar. Muito bem, senhores, o que eu queria mostrar para vocês, então? Para eu poder fazer essa pequena apresentação para vocês, a gente bater um papo, eu usei como base alguns relatórios de várias instituições. Então, usei do Global Risk Report 2023, tá certo? Que é pelo Fórum Mundial. Usei da Eurasia Group, os Top Risk 2023. Usei do relatório de Munique, Alemanha, sobre, né, a questão de segurança mundial, 2023 também. Usei do Instituto Interno dos Auditores da Europa, os riscos em foco, pegamos alguns bullets. Usei, na verdade, o boletim Geocorrente, que é da Marinha do Brasil, que trouxe um tema específico aí de riscos globais também, peguei utilizando, e peguei também a pesquisa de opinião, 26ª, do Cell Survey 2023, transformando o futuro e encarando o presente, ok? Da PwC. Então, nós usamos esses relatórios, eu usei esses relatórios como base para a gente estar conversando aqui com vocês, ok? Vamos lá, então. Tópico número 1. Primeira coisa básica nossa aqui, o que são riscos globais? Então, pela definição do Global Risk Report, riscos globais é definido como a possibilidade de ocorrência de um acontecimento, de um evento, ou de várias condições, quando a gente forma, na verdade, um pequeno cenário, tá certo? Que vão impactar o quê? Obrigatoriamente negativamente, então o risco global está ligado a impactos negativos, tá certo? Que vai na veia do PIB, na veia da sociedade e na veia dos recursos naturais. Então, a gente considera como risco global que você impacta a economia como um todo, economia global, estilo Covid, tá certo? Quando impacta a sociedade de alguma maneira, ou parte dela, tem uma agitação social, tem uma guerra civil, tem uma migração involuntária, e os recursos naturais que a gente pega o meio ambiente, tá certo? Água, o ar, e por aí vai, terra, e por aí vai. Então, isso é importante entender o risco global como um todo, ok? Então, isso é importante te enxergar isso de forma clara. O objetivo de vocês, nosso, e isso é importante agora, porque essa imagem fala por si só. Temos que estar de olho numa prospectiva de futuro. Vocês vão ver que o Global Risk Report, os outros relatórios que nós citamos aí, eles batem muito na questão de estar construindo cenários. Inclusive, neste ano, ele construiu 4 cenários até 2030, para daqui a 7 anos. Então, isso é importante de enxergar isso claramente. Então, nós temos que nos antecipar, ou seja, pegar insights, pegar sintomas, tá certo? Para dar tempo das nossas instituições, organizações se adaptarem, tá certo? O que não pode ocorrer é nós, da área de riscos, nós sermos, na verdade, coniventes, sermos lerdos, né? E não atentar para determinados sintomas que estão aí borbulhando. Exemplo disso aconteceu aqui em São Paulo, litoral norte, essa tromba d'água que caiu, tá certo? Lá no litoral norte, São Sebastião ficou debaixo d'água, arrebentou a cidade, tivemos mortos, infelizmente, tá certo? O órgão federal, né, de monitoramento, né, de desastres, chegou a avisar São Paulo, mas avisou também em cima da hora, na quinta ou na sexta-feira, tá certo? Quando que, na realidade, hoje, por tecnologia, nós temos condições de estar nos prevenindo, né, ou sendo avisados com uma maior antecedência, tá
certo? Isso é um ponto fundamental. A resposta que nós demos foi muito boa, né? Excelente, inclusive parabenizo o governador Tarcísio em função disso, ele foi efetivo, foi contundente, transferiu inclusive a base do governo para lá, para São Sebastião, foi um ponto importantíssimo, acionou a Força Armada, a Marinha, etc. Então, nós temos que estar pronto para isso, nós temos que ter respostas e protocolos para o que pode vir pela frente. Então, nós temos que estar enxergando, mesmo que de uma forma, né, debaixo da névoa, tá certo? Nós temos que enxergar os sintomas e os insights que nós temos que ter, que é isso que vale para nós de maneira muito clara e direta. Quase todos os relatórios que eu mostrei para vocês ali, entra o da Price, entra o da Global Risk Report, entra da Eurasia, entra do Munique, eles falam na interconectividade entre riscos. Então, ele fala que uma das questões claras, inclusive o próprio Global Risk Report fala na questão da policrise, que são vários riscos, né, que eles se integram e formam um acontecimento único, tá certo? E é numa escala, né, não estatística, mais matemática, mas sim geométrica, né? Você vai progredindo geometricamente, pancada geométrica, isso é importante a gente entender, né? Então, nós temos que estar identificando a motricidade dos riscos. Então, esse exemplo que estou dando para vocês aqui é isso. Você tem um diagrama de Venn que você vai casando os variados riscos, nesse caso, tensões geopolíticas, o supply chain, cyberataque, tá certo? Estrangulamento de transporte e distribuição, escassez de matéria-prima, liquidez financeira, e isso, se for juntar esses eventos num só, ele se torna extremamente massivo para todos. Então, é importante das empresas identificarem as interdependências entre os riscos. E isso hoje, aqui no Brasil, nós somos carentes disso. Eu falo isso que a gente tem um processo nosso de identificação, vou mostrar um pouco mais na frente, mas nós temos que entender essa conectividade que existe entre os riscos. Isso aqui é do Global Risk Report, onde ele faz aí, na verdade, a questão dos... A gente brinca isso aqui, que são os espaguetes, né, os macarrões, que um se juntam ao outro, tá certo? De uma maneira qualitativa, mas é importante fazer isso daí. Por quê? Porque você vê claramente as conexões, né? A conexão, por exemplo, que está no centro aqui, né, dessa imagem, que vem a ser a proliferação de atitudes ilícitas, por exemplo, ó, ela está ligada a quê? Está ligada à desinformação, que está ligada à questão de TI, a questão de cibernética, e aqui ela se liga com os outros. Então, um influencia o outro, nós temos que saber a consequência que isso aqui vai dando. As bolas aí, as circunferências maiores, são as de maior gravidade. Está aqui, ó, modos de influência com um com o outro que ele faz, alta, média e baixa, que ele costuma fazer. Mas é importante ter essa visão. Nós aqui, da Brasileira, nós usamos aí um teorema de Bayes, que é das probabilidades condicionantes, e usamos essa matriz aqui de impacto cruzado. O quadrante 1 é o de ligação, é um quadrante de instabilidade, porque ele, ao mesmo tempo que ele influencia, ele recebe influência entre eles, então esse quadrante aqui gera estabilidade. O quadrante 2 é de motricidade, esses que estão no quadrante 2 influencia o 1 e influencia o 3, e o 4 aqui é o zangado, o 3 é o consequente. Então, essa visão aqui, nós temos que ter uma visão como essa para poder entender o contexto como um todo. E essa situação que eu estou colocando para vocês aqui é o que gera estabilidade. Vocês estão vendo riscos aqui próximos à dependência e riscos de ligação que são estáveis próximo da motricidade. O que isso significa? Gera um nível de instabilidade muito grande no ambiente. Isso nós temos que estar enxergando claramente. É fundamental nós termos isso de maneira clara e direta, tá certo? É importante te enxergar isso. As crises atuais, segundo o Global Risk Report de 2023 agora, eles colocaram 10 riscos, tá certo? Ou 10 crises que já estamos vivendo. Então, não é que vai viver, já estamos vivendo, tá certo? No mundo. Então, um ponto importante. A crise do custo de vida não é só no Brasil, que nós estamos com uma inflação, né, ou um juros relativamente alto, tá certo? Os desastres naturais, vivemos aí esse fim de semana que passou, no sábado e domingo do Carnaval, a pancada que deu aqui, e outros exemplos que nós temos no Brasil. Então, o Brasil deixou de ser aquele país, aquele paraíso que não teria nenhum impacto, está tendo impacto, sim. O confronto geoeconômico entre as nações, tá certo? Então, entra a geopolítica com a economia, quer dizer, para garantir, na verdade, o seu recurso natural, garantir a sua reserva de mercado. Então, isso, e é confronto, não é colaboração. Então, isso é um ponto negativo. Guerra da Ucrânia desencadeou isso daí. A falha da sociedade em mitigar a mudança climática, tá certo?
em função do custo de vida, em função do confronto geopolítico, em função da mitigação de falha em mitigar a mudança climática, nós temos uma erosão da coesão social, obrigatoriamente, porque causa, na verdade, uma desigualdade e uma polarização social, tá certo? Então, isso acontece, está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. Os incidentes de dano ambiental em larga escala, tá certo? Falha na adaptação a essa mudança climática, que nós estamos sofrendo com isso. Então, as pessoas que faleceram lá no interior de São Paulo, no litoral norte, né, os acidentes que nós tivemos, é uma falha dessa adaptação, que nós não estamos nos adaptando a isso. O crime, o cybercrime que está generalizado e a ciberinsegurança. Então, é um risco global que impacta não só uma empresa, não só um governo, não só um país, mas impacta hoje o mundo inteiro, tá certo? As crises de recursos naturais, a escassez hídrica é uma delas, tá certo? Então, isso é importante. No caso do Brasil, nós não temos ainda esse problema, mas nós temos que estar tomando conta, temos que estar monitorando, temos que ter ações conscientes e a migração involuntária em larga escala, porque numa certa região do país ou uma certa região do mundo, se não tiver água, o clima está superárido. Qual é a tendência da população de lá? Migrar para as outras áreas. Numa guerra civil, como nós tivemos, ou numa guerra, como tivemos aí na Ucrânia agora, quantos milhões de ucranianos saíram do país, mulheres, crianças, velhos, etc., para ir para outro país enquanto o acontecido, a guerra em si, não passa. Então, são situações que forçam, né, e acabam tendo impactos, né, ou consequências interligadas e interconectadas. Então, isso é importante, que ele dividiu hoje o relatório do Global Risk Report em 3 níveis. Ele põe a crise atual, põe uma crise futura, tá certo? Até 10 anos, depois faz cenários até 2030. É importante poder entender esse processo, tá certo? As crises atuais também, eles também levantaram, aqueles 10 são os top 10, os top 10, e aqui nós temos 32 riscos que eles colocaram, tá certo? Se a gente olhar os 32 riscos numa ordem de severidade que eles colocaram aqui, vocês vão ver que até o 18º aqui, tá certo? Nós temos riscos de mudança climática ou de meio ambiente. Temos aqui a questão de crise de dívida, temos aqui falha em estabilizar a trajetória do preço, estou vendo a recessão econômica prolongada, estou vendo você se tem o cibernético, que está em 8º lugar, tá certo? Que nós já vimos aqui. Então, até o 10º foi o que eu li com vocês com mais calma, mas só que eles colocaram 32 riscos. Chegou até na 30ª posição, ataque terrorista. Em função de quê? Em função do contexto socioeconômico e geopolítico que o mundo vive. Então, isso é importante. Vejam vocês que lá embaixo tem muito risco de tecnologia. Então, nós temos, a partir do 24º, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 riscos que passam a impactar. Então, a tendência nesses relatórios agora é focar a questão, né, socioeconômica, que tem um maior impacto, tá certo? Claro que o cyber está no 8º lugar hoje no mundo como um todo, tá certo? Isso é importante. E aqui nós temos o quê? Temos o ranking, na verdade, e, na verdade, o número de respondentes. Em relação a quê? Vejo vocês que no canto direito aqui, que nós temos aqui, tem o custo de vida, a energia que pode sofrer, a inflação, tá certo? A crise que nós temos aqui de comida, segurança energética, tem aqui a cibersegurança, que é importante, disrupção da cadeia logística como um todo. Então, são riscos daqui para cá com maior quantidade, né, ou maior possibilidade, segundo a opinião dos entrevistados. Então, foca nisso daqui, ó, cibersegurança, questão da comida, da segurança alimentar, tá certo? A inflação, custo de vida e da energia. Da energia, obviamente, que deve ter ouvido uma grande parte do pessoal que é europeu, tá certo? Então, obviamente, está sentindo na pele isso daqui de maneira muito clara e direta, tá certo? Então, essa visão nós temos que ter, os senhores têm que ter, tá certo? O que vem pela frente? Porque se impacta o mundo, o Brasil vai ser tecnicamente impactado. Não tem como escapar disso. Não tem mais aquele papo no difícil chegar aqui. Não existe isso. Aconteceu lá na Ucrânia, reflexo no Brasil, na veia, direto. Esta visão nós temos que ter, tá certo? Separa também em relação a governo e empresa, tá certo? Então, vocês vão ver aqui, tem uma pequena diferença. Crise de dívida está em 9º, para o governo está em 6º. Crise de dívida é crise de dívida em relação aos estados, ao governo. Vejo vocês, para o governo, a ambiental fica mais na frente do que para o business em si. Então, para o negócio, prioriza o quê? Custo de vida impacta na veia, porque mexe em toda a cadeia dele de valor, não tem jeito. Desastre natural extremo também, né? Entra o confronto geoeconômico, que impacta o business,
não tem como isso aí não impactar. A questão cibernética também, em quarto lugar, diferentemente que estava em oitavo, né? Em relação à priorização ou intensidade como um todo, está em quarto para as empresas. Entra depois, em sexto lugar, ponto importante, a erosão da coesão social e a polarização social. Então, as empresas estão preocupadas com isso, elas estão no radar e nós temos que estar pilotando e monitorando. Então, quem achava que risco político, a questão de agitação, a questão de polarização política em si não era uma questão de gestão de riscos, está redondamente enganado. É sim, tem que ser visto, que isso impacta no negócio, ou impacta em alguns negócios, então, impacta na veia. Então, isso é importante a gente ter essa visão e esse discernimento de estar pilotando e monitorando. Um ponto importante, né, na experiência minha para falar com gestores aí, se levam, ou para falar com o conselho, o pessoal às vezes não fica ligado nisso. Não fica ligado nisso. É um ponto importante. Então, a função nossa é fazer com que eles tenham, na verdade, uma visão clara, tá certo? Uma visão específica do contexto de uma maneira ampla. Então, tem que dar aquela especificidade, desce no detalhe específico do negócio, mas tem que dar uma visão panorâmica dos riscos como um todo. Se a gente não conseguir fazer isso, senhores, o conselho ele faz voo cego, ele vai focar só naquilo que ele considera importante, a linha do balanço, mesmo assim, sem olhar muito o balanço, como aconteceu nas americanas, tá certo? O pessoal não olha muitos detalhes, tá? Porque tinham sintomas, então a gente acaba, na verdade, engolindo o sapo em função disso. Quando eu falo engolindo o sapo, a área de risco engole o sapo, que depois nós seremos os crucificados. Então, olho, né, nisso daqui para verificar que tipo de repercussão, que tipo de impacto, que tipo de consequência isso aqui pode dar para a minha empresa, tá certo? Então, é importante a gente ter esta visão de negócio, ok? Aqui essa aqui eu tirei esse mapinha do Global Risk Report 2023, por quê? Porque ele mostra claramente, do ano passado, o Brasil já no vermelho. Por quê? Já estava, né, desenhado que a nossa inflação ia continuar e a tendência era de aumento. Tendência. Vamos ver o que vai acontecer agora com a meta que o governo vai dar, vai espichar talvez um pouquinho, e os juros nossos para ver se a gente consegue baixar. Então, isso é importante vocês notarem isso. Mexeu com a inflação, mexeu com juros, demanda cai, vocês sabem, viu hoje no jornal que nós estamos aí com 70 milhões de brasileiros hoje pendurados aí na questão de dívida, financiamento, que estão inadimplentes. 70 milhões de pessoas, né, que têm aí renda, etc., estão penduradas e não tem muita solução a curto prazo. Agora que o governo está pressionando, deve dar algum jeito. Mas isso influencia diretamente, né, nisso que nós estamos vendo aqui. Isso aí influencia na demanda, influencia no emprego, influencia na receita, e isso é risco que nós temos que estar gerindo, tá certo? O confronto geoeconômico, o que é o confronto geoeconômico? Nós, do Brasil, que estamos aí no vermelho, brigar com alguns países, para quê? Para que nós mantenhamos o quê? Nós temos que manter o nosso posicionamento, manter a nossa posição no comércio, manter que nós temos hoje, né, recursos para poder estar vendendo e esses recursos sendo nossos de maneira clara. Então, essa é a posição que tem o mundo. Então, você vê aqui que tem o Brasil, tem os Estados Unidos, tem o leste da Europa como um todo, alguns países da Europa pouquinho, tem lá a Austrália, a Oceania que está lá, e na África muito pouco, porque não tem condições de estar brigando geoeconomicamente, tá certo? Alguns países têm mais leve, vai ver que o Brasil está em uma ressalva muito grande aí. Então, mexe com a questão econômica nossa, mexe com a questão social nossa, nós temos que estar observando isso de maneira muito clara, que isso é uma tendência até 2030 da situação, do status quo, hoje não melhorar, mas sim piorar. Então, é uma visão de cenários que eles colocaram aí um pouco mais na frente, tá certo? Vamos ver agora a questão da Eurásia, que eu peguei, para ver a questão política. Então, eles colocaram 10 riscos aqui, claramente colocados. O primeiro é a questão da Rússia, ele chama da Rússia desonesta, ele chama que está causando um problema grave para o país, ele fala que pode ter, sim, pode ter, não que vá ter, pode ter até a questão de uma guerra nuclear, tá? Mais concentrada, mais limitada, mas que pode haver, sim. Ele até avisou aí, o Putin saiu aí, né, do acordo nuclear que tinha firmado antes, desistiu dele, falou que a culpa é do Ocidente. Isso atrelado à China, inclusive está em visita hoje, aí está no jornal, os dois dando a mão. Quer dizer, a China é capaz de ajudá-lo com equipamentos, porque a Rússia está capenga em relação a isso. Então, é importante enxergar essa posição, e isso faz um confronto direto com quem? Com os Estados Unidos. Então, pode vir aí, o nosso horizonte não está muito
claro, né? Fala que tem aí armas de disrupção em massa, que isso está hoje negligenciado pelos controles que foram colocados lá atrás. Grupos possuem acesso a armas de disrupção em massa, então isso é importante a gente entender o problema. Fala que a inflação no mundo vai subir, que não está numa situação boa, inclusive em função desta instabilidade que o mundo vive, instabilidade geopolítica, instabilidade política, e isso afeta diretamente os mercados em todos os sentidos. Então, há uma posição muito grande em relação a isso. Fala do Irã, tá certo? Inclusive, acabou matando aquela moça, a guarda, né, iraniana, da moral deles lá, faz isso aqui, mas ele está implementando fortemente o quê? O programa dele nuclear. Então, ele ressaltou que pode ser, né, uma sintonia fina entre a Rússia, a China e ele, para fazer frente, tá certo, aos países ocidentais. Então, entra aí Europa, entra aí Estados Unidos, que é o bloco ocidental como um todo. Então, tem aí algo de novo aí no ar que temos que estar pilotando muito bem, isso é importante. Fala da crise da energia, né? Cita claramente que isso aí vai impactar e está impactando na veia os mercados, as indústrias e os países que estão sofrendo com isso, a Europa principalmente, isso é um ponto fundamental, a Europa como um todo, então está sendo impactado. Fala, na verdade, no desenvolvimento, né, global que vai estar preso, então está ligado lá à inflação, tá certo? Então faz um link com a inflação, faz um link com a crise energética, fazemos um link com a China e a Rússia se unindo, então um ponto fundamental em relação a isso, mas fala que o desenvolvimento global hoje está engatinhando de novo, então tivemos um retrocesso, um ponto importante para isso. Fala que o americano, os Estados Unidos, está endividado, está dividido, está dividido, tá certo? Que vem a ser dividido, polarizado, tá certo? Então, isso é um ponto primordial, isso desgasta a democracia, desgasta todo o programa de trabalho que foi feito. Então, a polarização não é boa, é ruim para qualquer tipo de país. Está aí claramente colocado os Estados Unidos como um todo. Fala de uma geração Z, tá certo? Geração Z que mexe hoje no TikTok, que isso aí muda o conceito de trabalho, muda o conceito de vida, tá certo? E muda, na verdade, os objetivos que eles têm, que a geração Z, então, falou no TikTok, no boom do TikTok em relação a isso, tá certo? E o último que ele bate é o estresse hídrico. Então, nós temos aqui dois recursos para poder brigar aqui, a questão da água e a questão da crise de energia. Tecnicamente, o Brasil está bem nisso daqui, que nós temos a energia limpa, tá certo? Lá na Europa, a energia é suja, que vem com gás, vem com, né, com queima de combustível fóssil. Aqui não precisa queimar tudo ainda, só no caso de emergência. Mas é o que a Eurasa levantou sobre os 10 riscos maiores, né, considerados na geoeconomia e geopolítica integrados. Então, a visão deles difere um pouco do Global Risk Report, que dá, né, uma melhor interpretação na questão socioambiental, ok? Então, essa é a visão que temos que ter. Estratégico, é internacional, mas afeta o Brasil? Afeta. Se tiver uma guerra prolongada e uma guerra onde abranja maior número de países, o Brasil vai ter que se decidir. Hoje, o pessoal aceita o Brasil ser neutro, tá certo? A Alemanha pediu para o Brasil, inclusive, para pegar munição de Leopard, do carro de combate Leopard, o Brasil se negou, o Lula não quis dar, por uma questão de ficar neutro em relação à própria Rússia, tentar acabar com ela. Talvez no futuro tenhamos que tomar uma posição firme, não tem jeito, né? Ou é A ou é B, tá certo? E temos que escolher o lado certo, obviamente, tá certo? Aqui é a conexão feita, né, com os riscos que o Global Risk Report falou. Vejam vocês que aqui, neste mapa que ele colocou aqui, ele não colocou nenhum risco de um risco, desculpe, ambiental. Por quê? Porque ele está considerando aqui que a erosão da coesão social é o maior problema que se tem hoje, né, no mundo. Então, ele colocou isso aqui claramente. Atrelado aqui, só para a gente poder entender. Então, na parte de baixo, você tem a questão pública, inclusive de saúde pública, doenças, né, infecciosas, severa deteriorização da saúde mental, vou falar um pouquinho mais na frente, condições crônicas da saúde, que isso afeta o quê? Afeta a crise de emprego, as pessoas passam a não trabalhar, burnout, por exemplo, isso é um ponto importante, tá certo? Fundamental. A questão econômica, esses dois aqui. Vejam vocês que aqui tem uma proliferação de atividade econômica ilícita em função da erosão da coesão.
em função que passa por ele aqui a migração involuntária, então as pessoas que estão fazendo a migração, chega num determinado país, numa determinada região, não é bem recebido, ou não tem aquilo, um emprego que ele trabalhava na origem dele, por exemplo, tá certo? Ele aceita fazer qualquer tipo de coisa para sobreviver, não tem jeito. Essa erosão, coesão social, impacta na veia, no colapso do país, tá certo? A coesão social, a erosão, está ligada, na verdade, a quê? A desinformação. Vejam vocês que a desinformação ela virou aqui para o Globo Risk Report uma questão social, isso aqui são riscos ligados à questão social, e tem depois disso em função de quê? Da concentração do poder digital e da desigualdade digital. O Brasil vive isso daqui. Nós temos uma concentração clara em termos de poder digital e uma desigualdade digital muito grande, tá certo? E isso pode redundar em quê? Na verdade, ataques terroristas. Então, vejam vocês que a interconexão, tá certo? É um ponto importante. Vejam vocês que uma recessão prolongada, vocês talvez não tenham vendo tão claro, ele tem um caminho que vai para a erosão social. Vejam que ela, na verdade, é um risco pequeno, teoricamente falando, tá certo? Só que uma recessão prolongada, ela começa a influenciar uma erosão e com todas essas influências ela acaba crescendo de tamanho e acaba crescendo de impacto, que é isso que é importante. O impacto não é mais aritmético, e sim um impacto geométrico, tá certo? A escala dele é geométrica. É isso que eu tenho que entender claramente para poder colocar, tá ok? Isso é fundamental. Em termos de opinião, né, e vivência, isso aqui eu peguei da Price, por exemplo. O que os executivos do Brasil e internacionais falaram em relação aos riscos que vão impactá-los em 1 ano e em 5 anos. Então, em 1 ano, o amarelinho aqui, o laranjinha aqui é do Brasil, o rosinha aqui é internacional. Então, o que tem isso daqui? A inflação. O brasileiro acha que a inflação é o que mais impacta, junto com a atividade, com a estabilidade macroeconômica, e o terceiro entra com o risco cibernético. Conflito geopolítico afeta o Brasil e afeta as empresas que foram entrevistadas, tá certo? Mudança climática, risco sanitário, pandemia, por exemplo, se vier a acontecer, porque tem risco disso voltar a acontecer, também pode impactar bastante. E a desigualdade social, tá certo? Vejo vocês que em 5 anos, na verdade, o risco cibernético pula para a segunda categoria, a inflação cai e a estabilidade econômica fica em primeiro junto com o risco cibernético. Então, uma visão, né, de presidente de empresa que está tendo em relação ao que pode ser impactado. Brasil é laranja, rosinha é o mundo. Então, vejam vocês que isso é uma preocupação e temos que estar alinhado com isso. Então, vejam vocês a quantidade de riscos que nós temos que estar aqui agora pilotando e ampliando, né? Quando fala em conflito geopolítico, nós temos que saber, caso venha estourar mais um conflito em alguma parte do mundo, se isso afeta o Brasil ou não. Então, temos que ter o radar levantado. Se a gente não estiver monitorando, nada vai adiantar a gente pensar nisso daqui, tá certo? Mesma coisa, quais são os riscos, né, mais importantes aí, ou, né, o que apontam, né, o crescimento de receita das empresas. Então, fala, é o risco de mercado, que é o óbvio, o modelo de negócio, então esses dois aqui é de business puramente, risco cibernético, terceiro, mudanças externas fortes. Que tipo de mudança? Entra tudo isso aqui que nós falamos. Entra a questão política, geopolítica, clima, etc. E aqui ele separou especificamente das mudanças externas e separou um capítulo para a questão geopolítica no 5º risco dele. Ou seja, o país aqui está preocupado, o Brasil, os brasileiros estão preocupados com a questão geopolítica, tendo em vista a pancada que levou, né, na guerra da Ucrânia, em questão do fertilizante, tá certo? E outras coisas mais. Então, isso é um problema específico, temos que estar ligado, temos que estar pilotando isso daqui, para poder saber o que o mercado está pensando em relação a isso. A longo prazo, né? O Globo Risk Report fez a pesquisa. A longo prazo, senhores, vejam vocês que nós temos aqui 10 riscos. Dos 10 riscos, nós temos aqui o quê? 6 riscos ligados ao meio ambiente. Então, entra a falha de mitigar a mudança climática, nos adaptarmos, os desastres naturais e eventos extremos, a perda da biodiversidade, crise no recurso natural e incidentes do ambiente em larga escala. Então, em 10 anos, a situação é melhorar ou piorar? Piorar, tá certo? Piora também a questão da erosão de coesão social, piora a questão da migração involuntária, piora, né, a questão do confronto geoeconômico, e o cybercrime continua, né, entre os 10 mais em 10 anos. Então, vejam vocês que isso aqui foi feita uma avaliação, saíram alguns riscos aqui ligados à questão, né,
da social, mas entraram pesadamente os riscos ligados à questão, né, socioambiental. Estou vendo vocês que o tema é um tema atual, é um tema impactante para qualquer tipo de empresa. Não tem como a gente escapar disso, tá certo? Importante estar falando com vocês aqui. Isso aqui eles fizeram severidade a curto prazo, tá certo? E aqui, na verdade, a severidade a longo prazo. Fizeram um casamento aqui. E aqui nós temos o quê? Nós temos os riscos. Nesse cantinho aqui, que é o, né, o bico do corvo, diria eu para vocês aqui, é o que nós temos os riscos com maior, digamos assim, severidade. Os de curto e de longo prazo. Então, você tem aqui desastre natural, crise de recurso natural, erosão da coesão social e polarização social, confronto geoeconômico, incidentes, né, de dano ambiental, e temos aqui cibersegurança. Temos aqui também migração involuntária. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riscos que estão no bico do corvo aqui para poder estar ocorrendo na visão, tá certo, né, do Global Risk Report do Fórum Mundial. Então, é importante ter essa visão clara. Então, o que vamos estar enfrentando? Um risco que é muito conhecido, que as empresas ainda não se conscientizaram plenamente, tá certo? Em termos de investimento, em termos de estar fazendo o que é correto, é a cibersegurança. Então, isso é importante ter, porque a tendência é só piorar. Então, quem lida com infraestrutura crítica, quem lida com, né, equipamentos, sistemas, processos, né, produtos que são considerados, né, de utilidade pública, tem que tomar cuidado, que a paulada vem grande. Entre a saúde, a educação, tá certo? Tudo isso daqui entra porque é visado e vai ser visado mais ainda. A infraestrutura crítica não tem jeito. Então, isso é uma tendência que não está tendo uma, né, uma queda, está tendo sim um aumento muito grande. Tá certo? Então, isso tem que ser visto. A área de risco corporativa da empresa tem que pegar a área de TI, colocar no colo e dizer o que está fazendo e o que não está. Isso é importante. E isso, na minha visão, não ocorre de forma clara. O pessoal cria lá um silo, não deixa entrar. Está errado isso daí. Tem que estar pilotando isso de maneira clara. Tem aí o agravamento em 10... Isso aqui estamos vendo, senhores, ó, só poder lembrar, 10 anos, tá? Daqui para 10 anos. O que está acontecendo hoje já foi dito, então o Globo Risk ele separou nesse quesito. Vai ter um agravamento, né, na verdade, da crise ambiental, atrelada à condição de saúde. Então, a crise ambiental vai piorar a condição de saúde, que vai se tornar crônica. Vejam vocês que o caminho aqui é inverso. Então, toda a crise ambiental que vai ter aqui, né, perda da biodiversidade, falha em mitigar, incidente, desastre, adaptação, pá, impacta diretamente na saúde nossa da população, segundo a visão do Global Risk Report. A tendência é ter isso daqui. Tem a saúde humana, eles falam especificamente, né, de situações, né, pandêmicas, situações crônicas, então ele fala nisso, fala que a saúde global está sob uma grande pressão e o sistema está em risco por se tornar inadequado para dar o suporte necessário. Então, a pesquisa que eles fazem. Eu lembro a vocês que, antes de acontecer a explosão da pandemia Covid-19, o Global Risk Report de 2020, que saiu na primeira semana de janeiro, sai tudo dia 5, ele sai, tá certo? Você lendo aquele relatório, você fica até abismado, porque eles falaram que os sistemas de saúde a nível mundial não estavam preparados para suportar uma pandemia caso nós tivéssemos uma pandemia a nível mundial, tá certo? Porque no mapa deles lá de probabilidade de impacto, ele tinha colocado a pandemia como média baixa, tá certo? Então, estava lá colocado impacto massivo. Então, eles estavam dizendo. Então, aquilo ali foi feito em final do ano inteiro, que eles fazem aquelas pesquisas, etc. Saiu em janeiro, estava escrito isso daí. Falou que a pandemia ampliou muito mais os espectros, né, sempre presentes, e os riscos emergentes na realidade, tá certo? A saúde física e mental, tá certo? Também está batendo, a hesitação da vacina e doenças infecciosas e nutricionais geradas pelo clima. Isso daqui é o problema que ele falou que vai estar impactando de forma clara, na verdade, hoje, o sistema de saúde como um todo. Dados das crises atuais, saúde mental também pode ser exacerbada pelo aumento de estressores, como violência, a pobreza e a solidão. Então, o estresse, burnout, etc., faz parte do processo e está hoje no mapa mental. Isso teria que entrar no risco, na verdade, que a área de risco não dá muita bola para isso, no risco ligado à saúde, no risco ligado, na verdade, porque isso impacta a empresa em produtividade e em retorno. Isso é muito importante ter isso aqui na mão, tá certo? O outro que fala aqui é ligado ao pânico e à negligência. Então, na verdade, ele fala que conforme recua as manchetes do Covid-19, tem uma negligência, uma complacência, né, para pandemias futuras, que é uma realidade. Parece que nós passamos a crise da pandemia, do Covid, e o pessoal desliga a chavinha e não faz mais nada,
tá certo? E tem outras ameaças de saúde global. Então, a gente esquece que nós passamos, não nos preparamos, não nos antecedemos a futuros problemas, tá certo? Fala que o sistema de saúde enfrenta o burnout do trabalhador de saúde, tá certo? E do trabalhador comum, tá certo? E a escassez contínua, em época que os riscos estão se consolidando, tá certo? Em todos os níveis, né? É um ponto importante para a pessoa ficar estressada. Então, isso é importante. Fala que tem muito surto de doença infecciosa, hoje saindo e não sendo pilotado, não sendo monitorado, tá certo? E tem aí um histórico de doenças crônicas, que eles falam que na próxima década a gente corre o risco de forçar os sistemas de saúde que já estão numa fase de esgotamento, à beira da falha ao redor do mundo. Então, eles estão batendo nisso, já em todos os relatórios deles, batem na questão do sistema de saúde global, que não suporta, na verdade, uma demanda muito grande caso venha a ocorrer. O Brasil, na época do Covid, saiu muito bem em relação com o nosso SUS, tá certo? Mas eu creio também que está numa situação parecida com essa, tá certo? Isso é importante estar verificando e funcionando. Tem aqui a perda da saúde funcional, então entra dor na parte inferior das costas, desordens depressivas, dor de cabeça, audição, músculo, diabetes, tá certo? Doenças ginecológicas, ansiedade, tudo isso daqui, vejam vocês, que são pontos, na verdade, tá certo? Onde a população mundial, não é brasileira, mundial, está sofrendo, incluindo o Brasil. Então, isso é fundamental, a gente pilotar isso daí, colocar no radar, que isso impacta na veia, na minha opinião, na produtividade, na entrega de objetivos, na receita da empresa e por aí vai. Importante ter isso aqui na mão, claramente colocado, ok? Então, a doença é um ponto muito claro. A segurança humana, ele fala agora em questão de novas armas e novos conflitos. Então, ele coloca aqui o conflito, né, entre países, na verdade, fala da ineficiência, da ineficácia das instituições multilaterais. Um dos motivos aqui, ele influencia e é influenciado pelo conflito, quer dizer, o conflito geoeconômico influencia isso claramente. Migração em larga escala pode estar influenciando. Crise dos recursos naturais, aqui embaixo, acaba influenciando também. O colapso, né, da estrutura do governo também influencia. A erosão, ó, vai direto aqui em cima. Ataque terrorista aqui embaixo. Desinformação. E vejam vocês que cibersegurança, o ataque, né, dos hackers, né, considerados como hackers de Estado de alguns países, né, pode propiciar um conflito entre Estado, na verdade. Então, isso aqui é um mapinha para vocês poderem estar, a gente poder estar olhando, verificando e vendo o seguinte: isso pode acontecer aqui com o Brasil, pode acontecer com a minha empresa, que eu estou fora do país, pode acontecer com a minha empresa, que eu quero me colocar fora do Brasil, em outro país, por exemplo. Pode ser um problema grave. Então, aquela fase que nós tínhamos aí, aquela frase que a gente dizia, o Brasil é um país de paz, é tranquilo, isso é relativo hoje em dia, certo? Porque a gente pode ser muito prejudicado por um ataque cibernético vindo de um outro país que queira prejudicar o Brasil, especificamente falando. Então, temos que estar alerta e tem que entrar no radar. Só estou batendo nisso com vocês, por quê? Porque eu vejo claramente em algumas empresas que a gente são clientes nossos, o pessoal não fica ligado com situações deste porte, deste nível. Eles acham que não são afetados por isso. E são, tá certo? É na veia isso daqui, quando acontece. Então, é importante entender isso claramente, tá certo? A questão da privacidade, que fala que está em perigo, tá certo? Por que em perigo? Porque não tem uma governança, não tem uma legislação internacional para poder ter esse processo. As leis de proteção de dados são específicas de cada país, de cada região, mas é só a lei de proteção de dados. Mas a privacidade em si está aberta. Então, ele fala que isso aí é propiciado por quem? Pela desinformação, que joga aqui em cima do cyberataque. O cyberataque também influencia claramente a economia ilícita, a atividade da economia ilícita, propicia e é influenciado pelo ataque terrorista, e o cyberataque propicia o conflito. Então, aqui você vê claramente o que é desigualdade, o que é concentração do poder digital, o que tecnologias adversas, né, de borda, de periferia, podem estar influenciando, e a ruptura da infraestrutura crítica do país. Então, isso aqui é importante. O vai e o vem aqui. Aqui são riscos de ligação que um influencia no outro, tá certo? Então, isso aqui é a questão que a gente fala em direitos digitais. Então, é importante entender esse processo, entender a conexão que tem, porque eles surgem e acabam
aflorando ou desembocando, tá certo? Desaguando aonde? No cybercrime, tá certo? E na cyberinsegurança generalizada. Vejam vocês que isso aqui é importante, essa conexão. É isso que os relatórios tentam alertar a gente, né? Anocracia habilitada por dados, né? Em primeiro lugar, que vem ser a anocracia. Então, a anocracia é um regime de governo que tem uma estabilidade política muito grande e uma ineficácia governamental. Mas também tem um outro sentido, que é a junção da democracia com a ditadura. Se bem que não existe muito, né? São conceitos antagônicos. Mas ele fala que mistura a democracia com traços autoritários. Então, ele chama de anocracia, que fala, inclusive, que o mundo, né, hoje está mais para a anocracia do que para a democracia pura, tá certo? O que ele bate aqui? Que o direito à privacidade não é absoluto, pelo aquilo que eu falei com vocês. Então, é uma escolha de vigilância governamental e a política preventiva para propósito de segurança nacional. Vocês pegarem aqui, grande parte dos países não pensam nisso. Entretanto, o potencial da vigilância dos dados significou que o acesso à informação sensível pode ser cada vez mais obtido sem o devido processo ou a transparência. E é verdade, certo? Nos Estados Unidos mesmo, o cara vende uma série de dados aí, teoricamente é regulado, mas o cara vende à vontade. Não tem nenhum impedimento em vender isso daqui, tá certo? O Brasil está um pouco mais restrito, mas também você encontra banco de dados aí para você poder comprar. Não tem grandes problemas, mas então ele fala que as anocracias estão habilitadas para poder estar verificando os dados que nós temos, tá certo? A estabilidade econômica hoje é complicado no mundo inteiro. Esta curva aqui maior é um casamento entre os principais países emergentes aqui, da dívida do país subindo. Ó. Então, tem uma subida vertiginosa a partir de 2005. Ó. Houve uma queda e aqui ó, só subida. Então, só subida. Não teve jeito, tá certo? Não tem como a gente estar guardando isso daqui. Então, a dívida nossa é relativamente grande, do mundo como um todo, e impacta na veia no social. Não tem como a gente escapar disso. Então, os riscos sociais devem ser levantados, devem ser pilotados, porque mexe no contexto como um todo, tá certo? E eu fico, às vezes, muito assustado que, às vezes, o executivo lá em cima, ele não tem uma visão clara sobre isso. É interessante, porque tem que fazer a conectividade. Então, se eu sou uma concessionária de energia, né, e eu tenho muito roubo de cabo, por exemplo, de cobre, das minhas subestações, nas minhas linhas, por exemplo, é em função de quê? E aí o pessoal já parte, mas não, tem um crime organizado. Não tem crime organizado. Quem está roubando é o pé de chinelo para poder comer. Para vender o cabinho lá, R$15, R$30, R$40. Não tem jeito, é uma proliferação. Então, nós temos que casar, sim, os riscos sociais com as questões empresariais e olhar o que nós podemos fazer para evitar isso daí e mitigar uma situação dessa para nós. Então, isso é importante a gente enxergar isso claramente, tá certo? Então, aqui bate de novo aquilo que eu já mostrei para vocês, aonde a questão do endividamento dos estados gera a erosão da coesão social. Então, isso é importante. Então, no caso nosso aqui, quando sobe muito mais os juros, né, a inflação mata, sobe também, gera uma série de crises e uma série de consequências, tá certo? Então, essa correlação, nós temos que entender essa correlação e entender o que isso impacta nos nossos riscos operacionais e nos nossos riscos estratégicos. Então, isso aqui é importante para a gente poder estar pilotando isso. Essa visão tem que ser passada para cima com essa conectividade imposta, tá certo? Antecipando as policrises. O que são as policrises agora? Então, eles deram um cenário atual, ele deu, na verdade, os riscos para 10 anos, e agora estão fazendo, na verdade, cenários um pouco mais de tempo. Policrise, ele fala claramente que uma policrise é quando você faz a interconectividade, e dessa interconectividade você junta cenários, né, com variados riscos sendo né, materializados praticamente simultaneamente. Então, você tem que gerir as várias crises colocadas. Tá? Então, ele fala aqui que as crises do supply chain salientam a necessidade de resiliência nos setores estratégicos tradicionais. Então, nós temos que ser resiliente a essas chamadas policrises. Né? O acesso confiável e barato às nossas necessidades mais básicas, comida, água, energia, sustenta o funcionamento crítico das sociedades. Né? O acesso confiável e barato. Só que isso não acontece com os outros tipos de países, né, emergentes que não têm uma situação confortável. Né? Os dados prévios sugerem que as crises atuais estão conduzindo a uma reversão preocupante, tá certo? Ou seja, de um progresso recente. Né? A gente acabou progredindo, avançando nessa seara, então, ultimamente, e tendência para 10 anos para frente, na próxima década ele fala, a tendência é ter um retrocesso na questão, né, de você vai ter acesso à comida, água e energia.
Então, a gente vai ter crise humanitária, uma série de outros problemas aí integrados e casados. Então, isso é preocupante para nós, tá certo? Nós temos o quê? Um acréscimo de 200 milhões de pessoas que enfrentou uma insegurança alimentar aguda em 2021, muita gente, comparado com 2019, e o número de pessoas no mundo sem eletricidade cresceu para 774 milhões de pessoas, o equivalente a níveis pré-pandêmicos. Então, a gente, na verdade, deu um avanço e depois agora, estamos dando uma caminhada para trás. Vejam que é muita gente, aí, quase 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas que está hoje sem condições, né, de ter energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não tem internet, não tem nada. Então, daí você parte já como que a situação se encontra. Tá? O custo de vida está alto e a tendência é subir no mundo inteiro. Tá certo? As crises de fornecimento dessa natureza podem ser altamente desestabilizadoras. Então, isso é importante de entender. Então, o fornecimento de água, energia, alimento pode ficar muito grande, ficando muito grande, vai expor a fragilidade dos estados. A exposição que vai criar isso daqui pode dar perda de vida, violência generalizada, agitação política e a imigração involuntária. Não tem jeito. Então, essas imagens aqui mostram a vocês, imagens de São Paulo, isso daqui, hein, senhores? Só para vocês entenderem, né? Claramente a divisão que tem das classes sociais, tá? Importante a gente entender isso de maneira muito clara. Então, as policrises pode estar surgindo, isso antecipa uma série de problemas que nós temos pela frente, tá certo? A demanda por comida, água e metais, né, e minerais críticos está crescendo. Isso é uma realidade. Isso reflete uma gama de fatores que inclui o quê? O crescimento populacional contínuo, previsto para alcançar 8 bilhões e meio de pessoas até 2030, mais 7 anos pela frente, um consumo global de alimentos vai crescer até 1,4, né, anualmente para a próxima década, concentrado nos países de baixa e média renda, versus 1,1 de aumento por ano na produção. Então, a gente vê que a demanda vai ser 1,4 e o crescimento vai ser 1,1. Então, temos um gap aí de 0,3. Esse 0,3 aí são alguns milhares de pessoas que vão ficar na rua da amargura, tá certo? Que vai gerar problemas, obviamente. Então, é isso que nós temos que estar entendendo. A estimativa, a lacuna entre a demanda e o fornecimento de água, por exemplo, é em 40% até 2030, com um aumento dramático e desigual entre os países. Então, são diagnósticos, na verdade, são linhas de tendência, está puxando a linha de tendência, para dizer, ó, se continuar nesse ritmo, vai ter um gap aí de 40% na questão da água, né? Isso que nós temos hoje no país aqui, o marco do saneamento, que é importante, que acabou, na verdade, só vai ser cumprido esse marco se a gente tiver as privatizações, porque com o dinheiro do Estado fica praticamente impossível, ou não, depende de como vai ser feito. Mas na minha visão é essa. Mas você vê que a pancada é grande em termos de saneamento básico, que é a água, que é o mínimo que o ser humano precisa ter, tá certo? E estamos numa situação grave, né, pelo mundo aí, como um todo. Aqui pega a questão, né, clara sobre a questão do meio ambiente, então tem os incidentes, a água, e aqui gera o quê? Gera o confronto e o conflito. Ó. Então, o confronto hoje geopolítico atrás de recurso natural, seja ele qual for, minério, água, não interessa, tá certo? Vai ser grande, porque eles vão querer ter o poder, né, de estar demandando isso ou não, tá certo? Entra com o colapso do supply chain e pega, obviamente, com custo de vida. Então, tudo isso daqui acaba fazendo a conectividade que tem que ser feita. Vejam vocês que isso aqui é direto essa linha aqui. Então, um conflito entre países força a ter um confronto obrigatoriamente e vice-versa geoeconômico, está vendo a setinha que força para cá, obrigatoriamente? O confronto gera a quebra da cadeia, o custo de vida gera a quebra da cadeia e o vai e vem gera o confronto. E isso aqui tem no meio ambiente. O meio ambiente é que está impactando isso daqui. Ó. Então, aqui é de cima para baixo, tá vendo? Então, a setinha de cima para baixo, que são a crise dos recursos naturais, que acaba tendo, né, tem como consequência, quem acha que o verdinho não impacta, está aqui. Então, tem um confronto geoeconômico, tem o supply chain e tem o custo de vida que impacta na veia. E aí gera os problemas que estamos vendo aí pelo mundo e até no Brasil, em parte, ok? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar olhando. Cenários prospectivos, o que vem a ser isso daqui? Né? O Global Risk Report acabou criando cenários, né? Já na última fase dele, do relatório que ele criou, eu achei importante trazer isso aqui para vocês. Então, ele fez o quê? Ele criou cenários para 2030, até 2030, são 7 anos para frente. É esse cenário que está criando aqui, com o quê? Ele criou com 2 eixos, onde ele tem, no eixo horizontal, a geoeconomia, então ele coloca do lado direito colaboração entre os países,
lado direito, do lado esquerdo, confronto. Coloca no eixo, né, vertical, coloca a ação climática, a degradação. Vai ter com uma velocidade maior, com uma velocidade menor. Essa velocidade maior tem uma gestão em cima disso. Velocidade menor, né, a degradação, ela não tem gestão alguma. O confronto é entre os países que passam a tentar dominar, tá certo? Restringir, né? Porque eles querem ter o poder de ter os recursos naturais debaixo da asa deles. Na colaboração, não. Você tem, na verdade, né, uma conversa aberta, você tem um espírito maior de colaboração, que é isso que o pessoal fala que está acabando. Então, ele criou 4 cenários para isso. Primeiro, tem uma colaboração de recursos. Então, esse aqui seria o melhor cenário que eu tenho. Eu tenho um avanço de degradação mais rápido, mais gerenciável. E tenho com isso o quê? Eu tenho com isso a questão da colaboração, tá certo? Então, embora a questão dos recursos naturais estejam, né, indo para um caminho que não é bom, mas os países do mundo estão colaborando entre si. Então, o resultado é razoavelmente bom. Tenho aqui também a restrição de recursos, mas com colaboração. Então, a ação minha, na verdade, né, ainda não é de confronto, é de colaboração. Eu não estou gerindo convenientemente, né, a degradação do meio ambiente. Ela é mais lenta, porque eu não estou gerenciando. Aqui eu preciso estar criando outras alternativas, mas eu estou avançando, mas com gerenciamento. E aqui não, aqui está largado. Então, eu tenho uma restrição de recursos, que começa a ter pequenos problemas a níveis mundiais. Começa a pegar o cenário quando você chega aqui. Então, eu coloquei o verde, coloquei o amarelinho. Isso aqui é o laranja. Então, aqui é uma competição de recursos. Tá certo? O que é competição? Os países passam a competir entre eles com um confronto geoeconômico. Tá certo? Então, cada um começa a se bater, mas a nível de competição. Então, você está no mercado, você está restringindo, tem briga, tem subsídio, não tem, tem um diabo a 4, vou vender um preço maior, menor, mas existe um confronto. Não tem a colaboração que tem aqui. Um tentar ajudar o outro, um dar o braço para o outro, fazer... não tem. E o pior cenário, que é o vermelho, é o nosso mapa do inferno, é que países vão tentar ter o controle desses recursos. O que isso significa para nós? Pode haver o quê? Crises econômicas, ambiental e humanitárias. É o que ele fala. Então, aqui pode ter até, inclusive, a questão da guerra em função do controle de recursos. Então, quando a gente fala em guerra, não é pensar numa guerra mundial, mas você pode pensar que pode ter guerras localizadas, tá certo? Países invadindo outros em prol de pegar o respectivo recurso, ter controle sobre os recursos, tá certo? E isso está acontecendo, tá certo? Confrontos se estendem com violência, então é transfronteira. Então, aqui é o nosso mapa do inferno. Ele fala que esses 4 cenários aqui são factíveis até 2030. Ele não fala em qual. Tudo depende de como vai ser o quê? Daqui para frente, o processo de fazer colaboração ou confronto. Então, a grande sacada do mundo é tentar fazer a colaboração entre os países para poder estar gerindo de maneira clara o quê? Os recursos naturais. Se cairmos para o confronto, achar que somos poderosos, né, e tentar ficar só entre nós aqui, a tendência é haver controle de recurso, tá certo? E vem um maior do que a gente aqui e tenta pegar. Essa é a realidade. É isso que é a tendência que eles estão falando. Então, eles usaram aqui a técnica de construção de cenários, coloca 2 incertezas críticas, que é a ação climática, a velocidade que está tendo a degradação, tá certo? E a situação geoeconômica, se é com confronto e colaboração. São 2 incertezas críticas. Então, você tem 2 eixos. Tendo 2 eixos, eu tenho 4 cenários. Melhor dos mundos, um, né, mediano, tá certo? Um severo e um massivo, o mapa do inferno, certo? Então, é isso que nós temos aqui, né, de cenários prospectivos, tá certo? Feito pelo Global Risk Report, para poder passar para vocês desta forma claramente colocado. Essa é a visão que tem que ter. E aí a pergunta que nós fazemos aqui, né? O que podemos fazer diante da volatilidade do ambiente e como é que eu posso manter a empresa resiliente? Então, são 2 pontos importantes. O que o mercado, né, as empresas de consultoria, o Global Risk Report, falam para nós de maneira muito clara. Então, número 1, eu tenho que estar enxergando isso daqui de uma maneira panorâmica, holística. Panorâmica e holística. Sem isso aqui, não tem como a gente caminhar. Então, eu preciso ter um processo de gestão de riscos a nível estratégico. Eu tenho que ter, tá certo? Focado no meu objetivo e com o olhar também do mundo, para saber o que pode vir pela frente. Preciso ter esta visão.
Por que tem que ter essa visão? Para eu tentar ser, na verdade, mais resiliente. Essa é a grande sacada. Então, eu vou trabalhar com prevenção, remediação e mitigação. De novo, prevenção, remediação e mitigação. Mitigação são ações de contingência, tá certo? Para diminuir o meu impacto. Prevenção, tentando não acontecer, tentando que eu não esteja no olho do furacão. E remediação, eu posso fazer estratégias alternativas para desviar do problema, tá certo? Essa é a visão que eu tenho que ter. E aí eles dão as dicas, tá certo? Primeira delas, aproveite oportunidades usando recursos estratégicos de gerenciamento de riscos. O que é isso daqui? É isso daqui. Então, incorpore o gerenciamento de risco ao planejamento estratégico. Isso está previsto já pelo COSE-ERM 2017/18, só que o pessoal não faz. Não faz. Então, tem que incorporar a gestão de risco, processo de decisão e iniciativas para transformar em grande escala. Tenho que ter insights sobre riscos. Eu tenho que ter uma comunidade de colaboradores. Quem são esses colaboradores? Associações que eu pertenço, então devemos estar discutindo sobre isso, fazendo fóruns sobre isso, tá certo? Atualizando os riscos chaves e profunda capacidade de análise. Então, os gestores de risco agora, junto com a alta gestão, se a gente conseguir, na verdade, aproveitar, e se a gente conseguir sensibilizá-los, tem que conseguir isso aí, forçar a barra, eles têm que participar dessas discussões. Eu dou análise minha, eles têm que concordar, não concordar, mas tem que ler, tem que participar, não é só colocar o relatório no PowerPoint, 3 slides, o cara bate sim, acabou, não é isso. Tem que haver discussão. Tem que ter modelagem de cenários, olha aqui. Então, isso que o Globo Report fez, que parece simples, mas tem que planejar, tem que, na verdade, estudar, fazer pesquisa, eu tenho que ter modelagem de cenários para lidar com os principais riscos de negócio. Então, qual é o tipo de cenário que eu estou colocando de risco que pode acontecer comigo? Não vou colocar o único risco, tem que colocar a interconectividade em jogo. Então, isso é importante eu ter na mão. Segundo ponto, eu adoto uma visão panorâmica dos riscos, visão holística, geral. Então, eu preciso ter KRI, tá certo? Para ter inteligência em tempo real, preciso ter indicador de risco. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo tem indicador de risco aí? Se alguém falar que tem, tiver muita mãozinha levantada, está mentindo, porque não tem. Eu ando em empresas aí e pergunto, tem indicador? Não, estamos fazendo. O famoso gerúndio, tá certo? Tem que ter disponibilidade de informações, dados e ferramentas de risco. Ferramenta de risco é ferramenta de TI. Não posso trabalhar mais em planilha, pelo amor de Deus. E tem empresa grande que trabalha com planilha, tá certo? Então, tem que ter essa visão panorâmica do cenário de riscos, né? Em rápida evolução, aonde? Nas 3 linhas de defesa. Então, é nas 3 linhas. O pessoal fala 3 linhas só, mas é 3 linhas de defesa mesmo. Então, tem que ter esse casamento. Preciso ter essa visão. Estabelecer recursos de monitoramento para poder o quê? Escalar a resposta a riscos. Tá certo? Porque o cenário pode mudar. Então, eu preciso ter que tipo de protocolo que eu vou ter. Só vou ter essa visão panorâmica se eu tiver monitoramento, KRI, tiver ferramenta para poder agir rápido, integrar rápido, enxergar rapidamente o processo. Define e emprega apetite a riscos para aproveitar a habilidade de ganho. Então, eu tenho que saber até onde que eu tenho que ir. Então, as empresas aí têm que fazer o apetite a risco. Tem que colocar a declaração de risco dentro da sua política de risco ou fazer uma declaração específica. Tem que ter, senhores. Não é que seja obrigado. A área financeira, né, empresas, instituições financeiras, reguladas pelo Banco Central, tem que ter a RAS, tá certo? A declaração. As empresas que não estão têm que fazer, mas não porque é obrigado, fazer para elas poderem saber até onde podem ir. Então, eu tenho que ter uma declaração simples e objetiva, não é para poder fazer conta, não, não é isso, não. Eu tenho que saber até onde eu posso ir, dentro da minha matriz de risco, para poder assumir o meu risco, para poder perseguir a minha estratégia, tá certo? Tenho que ter a sensibilização. Para quem? Para quem toma a decisão. E para tomar decisão de negócio, eu preciso ter o mapa de risco na mão. Eu preciso ter, na verdade, o apetite claramente colocado, tá certo? E tem que ter treinamento e conscientização sobre a cultura de risco. Então, o apetite ele é importante, por quê? Para eu saber, disso tudo que eu falei com vocês aqui, eu tenho que saber quais desses riscos eu vou assumir. Como são riscos de variáveis externas e incontroláveis, eu vou assumir isso daqui, eu aceito isso daqui, o que eu posso fazer para segurar? O que eu posso fazer para poder mitigar? Então, tem que saber de maneira muito clara. Quarto, use processos e sistemas para facilitar decisões fundamentadas em risco. Aí entra aquilo que eu sempre falo. Não posso fazer a decisão no achômetro. Acho o quê, penso o quê. Então, tem que ter uma plataforma tecnológica, fonte confiável, preciso ter uma abordagem de avaliação de risco única. Isso eu falo para a Bull, não posso ter 10 matrizes. As empresas continuam ainda segregadas,
obrigatoriamente, as empresas, cada um quer fazer dentro da sua área, olha o seu umbigo, mas não olha o todo, então não adianta. Por isso tem que ser única, né? Preciso ter um relacionamento muito forte, a área de risco, nas 3 linhas de defesa, porque, como segunda linha, a área de risco, ela tem a obrigação de ser facilitadora e ser supervisora, tá certo? Então tem que definir claramente as suas atividades, tá certo? Para ligadas ao risco, para fazer ter a governança e usar relatórios e requisitos de dados definidos pelos líderes de negócio. Então, tem que elaborar relatórios que sejam o quê? Relatórios que sejam objetivos, que eu forneça informação para eles. Então, é isso que é importante. E aí eu pergunto para nós e para vocês, nós fazemos isso hoje? Tá certo? Então, para a gente poder pensar um pouquinho. E o ponto aqui que ele dá é redobre os esforços em relação aos principais riscos. Então, aqui ele fala, olha o que ele faz aqui, interconectividade dos principais riscos de negócio. Eu tenho que fazer interconectividade, senhores. E o mercado brasileiro, eu não sei porquê, porra, não quer fazer. Quantas empresas hoje, que estamos aí hoje com vocês, têm a interconectividade levantada? Não tem. Facilite a análise aprofundada, ó, sobre atividades de mitigação dos riscos, que é o quê? O que é mitigação? Eu vou estar trabalhando com contingência. Tanto é que fala, execute e elabore planos robustos de continuidade e resposta à crise. Planos robustos. Não que a gente vê aí no mercado, o cara tem uma folha e fala que aquilo lá é quantidade de negócio. Não é. Preciso entender qual é o business meu, qual é a área minha, o processo meu. Tudo isso aqui tem que ser visto. Isso aqui não sou eu que estou falando, hein? Isso aqui são as recomendações que estão nos diversos relatórios que eu falei para você. Tá certo? Isso é importante de entender este processo. Ok? Importantíssimo a gente ter isso aqui na mão. Tá certo? Como conclusão, então, tem que integrar todos os riscos, interpretar as informações. Então, isso, se vocês não interpretarem o que foi falado aqui, buscar a interpretação para o seu negócio, fica uma pé. Tá certo? Tem que fazer, na verdade, todos numa única matriz. Não posso ter SAP mais, senhores. Sistema Avançado de Planilha. Não dá para ter, tá certo? Porque sistema avançado de planilha pode ser muito bom para o local, mas não integra dados. Ele não dá a visão panorâmica, não adianta nada. Então, eu fico a pé, tá certo? Ponto importante, elaborar a interdependência para riscos relevantes é primordial. Para eu o quê? Além de entender qual é o risco relevante meu, eu tenho que priorizar ações. Então, eu tenho que fazer a minha matriz de risco, tenho que fazer a minha matriz de interdependência, tenho que cruzar essas informações para quê? Para eu ter uma matriz de priorização. Nessa matriz aqui, eu tenho, no eixo vertical aqui, os quadrantes da criticidade, os riscos que estão aqui. No horizontal, eu tenho, coloco o motriz aqui em cima, que eles são vermelhos. Todo risco motriz tem que ser cuidado. Por quê? Porque ele obrigatoriamente influencia os outros. O de ligação, vou pegar os que são laranjas e os que são vermelhos, porque ele cria instabilidade. Só que esses daqui são influenciados por esse, ó. Então, eu tenho que pegar os que estão nos 2 quadrantes. Posso ter risco que vai ficar aqui no quadrante amarelo? Vou pegar, mas não vou agir. E os dependentes? Eu tenho que verificar uma terceira ação minha. Então, eu tenho que priorizar isso daqui. Quando eu falo priorizar isso aqui, mesmo os riscos que são de variáveis externas, tem que entrar no radar para monitoramento. Eu não posso simplesmente largar, senão eu fico a pé, tá certo? Isso é importante, esse entendimento, senão a gente fica mais por trás. Tenho que ter a visão do apetite ao risco, para saber se a posição está alinhada ou se está acima. Tenho que ter a visão da criticidade e da motricidade. Então, isso é importante eu enxergar isso daqui. Para quê? Desde que eu faça uma sugestão de apetite ao risco. Se tiver uma matriz 5x5, por exemplo, eu vou colocar o nível 4, que é o nível de capacidade, o bico do corvo. O 3 é a tolerância. Vejam vocês que eu não mudei aqui a cor da classificação do risco. Tudo em termos de apetite. Apetite é risco. E eu posso ter, sim, riscos no quadrante vermelho, porque são de variáveis externas. Então, o risco político meu pode estar aqui. Tudo bem, está aqui. Desde que eu aceite isso, esteja na minha política. Ó. Então, ele vai estar com a posição alinhada. Essa visão eu tenho que ter. Desde que eu tenha isso daqui feito de maneira clara, tá certo? O pessoal esteja apoiando, o pessoal esteja consciente dessa situação, para poder estar com o risco assumido na mão, tá certo? Então, para a gente poder concluir aqui, a gente não pode aceitar o risco, né, de uma maneira totalmente, né, ineficiente e ineficaz. Não é sorte isso. Eu não posso apostar na sorte em relação a isso, né? Esse slide final aqui eu sempre mostro, acho importante,
Na minha opinião, hoje, né, 2023, tem muita empresa ainda grande que tem que melhorar, tem muita empresa, assim, que tem que fazer gestão de risco como manda o figurino, e não uma gestão de risco com planilha e com segregação. O que é segregação? A área de meio ambiente faz uma, a área de ESG faz outra, a área, na verdade, financeira faz outra, a área de operação, né, numa XPTO faz outra, tem a área de segurança patrimonial, faz outra, e ninguém fala com ninguém. Não dá. A área de logística faz a dele, porque mandaram fazer, tem um checklist lá que não fala muita coisa. Senhores, isso não existe. Se isso vier a acontecer com vocês, briguem para poder fazer a integração, briguem para ter um processo estruturado. Sem esse processo, senhores, ninguém vai conseguir ir para frente. Ok, senhores? Muito bom. Era isso que eu queria falar com vocês. Tem o nosso telefone aí. Depois a Marina vai passar para vocês aí essa posição, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, tem mais uns tempinhos aí, mais uns 5 minutinhos aí, para não avançar muito no tempo de vocês, já são 17h08. Mas a ideia nossa foi estar dando esse feedback aí dos riscos globais. O recado que quis dar, na verdade, para vocês foi dizer que nós temos que estar no radar. E para estar no radar, eu preciso fazer essa pesquisa, eu preciso saber o que está ocorrendo, eu preciso mergulhar e verificar o que isso impacta a minha empresa, na veia. Preciso saber. Lembre-se que o Brasil já passou por várias situações. O Brasil, agora, recentemente, tivemos dia 8 de janeiro lá a questão da tentativa ou não, mas teve agitação, para falar de agitação política. Tivemos agora, semana passada, no sábado, domingo, uma hecatombe forte, caiu uma tromba d'água. Tá certo? Então, isso é importante a gente saber. Ok, senhores? Alguma perguntinha? Isso aí acho que vai ficar disponível, né, Marina? Tá? Não, isso vai ser feito. Vai ficar disponível no site, vocês baixam. Quem se inscreveu pode baixar sim, tranquilo. Ok? Muito bem, senhores. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado pelo bate-papo. A Marina vai enviar por e-mail depois a apresentação para vocês aí. Ok? Obrigado, então, senhores. Obrigado pela paciência mais uma vez. Forte abraço aí a todos.